começar? Pode, fique à vontade. Bom, deputado, o seu nome tem sido ventilado muito para a candidatura nas próximas eleições de 2018, tem tomado força, especialmente no ambiente político que a gente vive hoje, de muitas denúncias, de enfraquecimento de possíveis candidatos. Mas a minha primeira pergunta vai no seguinte sentido: qual é a sua avaliação atual da política brasileira? Muitos brasileiros estão desacreditados com essas várias denúncias, eu gostaria de saber a sua avaliação. O político brasileiro está colhendo o que plantou. Aqui não existe a cor verde e amarela aqui dentro. Existe o verde e o vermelho. O verde dinheiro e o vermelho ideologia. E estamos aqui cavando a própria sepultura com esse tipo de comportamento que basicamente começou, depois que o Figueiredo saiu do governo. Por isso a crítica enorme em cima dos presidentes militares. Tire as obras dos militares e vê o que sobra do Brasil. Não sobra nada. E hoje em dia você nem pode comparar mais com o Paraguai, porque o Paraguai é um país que está indo para frente, crescendo 6% ao ano. Lamentavelmente, a imagem que você vê do apartamento usado pelo Gedel Vieira Lima não é uma exceção, é uma regra. Você quer esperar o que dessa política? E de onde nasce isso tudo aí? Das indicações políticas. Vem a corrupção e vem aí a ineficiência do Estado. Esse quadro nós nos encontramos. E a grande pergunta é: onde buscar o ponto de inflexão para dias melhores? Eu costumo dizer o seguinte: quem não concordar é problema dele, não estou aqui para pedir voto para ninguém. E não tem nenhum prazer em dizer para você, se um dia eu chegar a ser presidente, vai ser uma desgraça, vai acabar a minha vida, vai ser uma desgraça, tá certo? Você precisa de um presidente honesto, que é um palavrão dentro dessa casa. Cristão é outro palavrão. Ontem teve discussão sobre, até um deputado aí, baiano por coincidência, falou que a cruz é um símbolo da tortura. Depende de onde você usa aquele símbolo, E um presidente que seja patriota. É outro palavrão. Falar patriota é coisa pra careta, otário. Não é do pensar no Brasil. Hoje em dia é bacana você entregar o nosso patrimônio. Vê os liberais que falam: vamos privatizar tudo. Bem, o que é privatizar? É tirar do Estado e botar na mão do particular, Eles estão privatizando, tirando na mão do Estado brasileiro e botando na mão do Estado chinês. E daí? Tá certo o que estão fazendo, inclusive com estatais estratégicas. Tem estatal aqui, das quase 150, que não tem que ser privatizada, tem que ser extinta. Até porque se o que se dá para você, ou vender por R$1, só se você for maluco para comprá-la. Você tem que extinguir. Cabide de emprego. Você agora, falar não vou falar. Não vou falar porque eu careço de um estudo careceria, eu não tenho esse poder ainda, do BNDES, para você pegar e falar com propriedade. Eu falo 15 estatais para você, tem uma que não se encaixa, a imprensa vai bater em cima daquela uma, me chamando de ignorante, de tapado, que não entende economia, entre outras coisas. Mas ao contrário, por exemplo, você já até disse, existem umas estratégicas, que são fundamentais. Eu posso falar da estratégia, a parte de energia elétrica. Você pode ver, falo agora, estou muito em Furnas, privatizar Furnas. Inclusive falo, que me criticam. Você poderia, por exemplo, construir a nossa nuclear de Angra sem ser com dinheiro público? Não tem quem ia fazer. Eu sei que está fora por enquanto, mas está Itaipu Binacional. Você poderia fazer Itaipu Binacional com dinheiro particular, de empresário? Não, tinha que ser com o público. Agora, você pegar toda a nossa energia e botar na mão de outros países, especial chineses, eu acho que isso não é boa coisa, não. Você botar todo o nosso subsolo, como está sendo colocado, e alguns falam besteira, o cara só fala em óleo e grafeno. Ou quer que eu fale o quê? Em areia, em cascalho, em barro, em lama, Esses minerais são os minerais aqui que impulsionam, vão impulsar países no mundo para o sucesso. Até os cientistas dizem que as maravilhas do grafeno movimentarão nessa próxima década $1 trilhão. E nós aqui estamos ignorando completamente isso. Então estamos botando nosso subsolo, terras agricultáveis na mão de estrangeiros, em especial chineses. Eu perguntaria: todo país busca a sua segurança alimentar. É igual você na tua casa. Você está com a tua família, você quer saber o que a molecada vai almoçar, jantar e tomar um café de manhã. Você tem que ter essa preocupação. Agora, a segurança alimentar de um país é a mesma coisa, no macro. Estaremos deixando a nossa segurança alimentar na mão dos chineses? Acha justo isso aí, legal? Por que o Temer, lamentavelmente, eu sei que o Temer é uma pessoa que não comanda nada, É um comandante do navio que está de tanga no navio, não comanda nada, é um índio lá dentro do navio. O Temer sancionou a lei da migração.
alguns me chamam de xenófobo, né? O cara é xenófobo. Você deixa entrar na tua casa quem quiser ou você tem que autorizar, você e tua família autorizar, ou pode entrar qualquer um lá. O Brasil é um país sem fronteiras. E daí vem, o Brasil não tem inteligência estratégica. Se tem, tem no papel. Você não se fala em futuro do Brasil. Por que a China suspendeu a lei do filho único, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes? Porque lá a alimentação básica dos caras é batata, é peixe, é arroz. Tá? E assim mesmo cresce 18 milhões de habitantes por ano. O fim da lei do filho único, com toda certeza, esse ano vamos ter lá 30 milhões a mais, ano que vem mais 50 milhões. E assim vai numa progressão quase que geométrica. Para onde vai esse excesso populacional? Pode ter certeza que virá para cá. E o agronegócio chinês vai matar o nosso agronegócio do lado, porque eles não têm CLT. Daí vem um idiota da imprensa qualquer, você tem bastante colega idiota no teu meio, no meu tenho também, tem bandido, muito mais bandido no meu meio do que no teu, né? A gente começa a falar aí. E a questão alimentar no Brasil, tá certo? Eles vão decidir o que nós vamos comer aqui dentro. Esse rapidamente é o quadro pintado aqui para você. Eu estava falando do agronegócio, né? Então ele sem CLT, eu não estou falando de acabar com a CLT, mas eu jamais serei patrão nesse país com a CLT que está aí. Eu já podia ter um negócio e empregar 10 pessoas. Não vou porque eu não quero dor de cabeça. Você faz um acordo com a pessoa, você fica 3 meses como estagiário aqui, ou no amor, começa, pronto. Lá na frente, você contrata, manda embora, vem aquele 3 meses anterior, e vem um motivo qualquer que mandou embora. Por que mandou embora? Só porque eu sou gordinho, só porque eu sou careca, só porque eu sou bigodudo, não sei o quê. É problema que não acaba mais. Um país com 4 milhões de ações trabalhistas, não tem como ir para frente. Eu não quero dor de cabeça. Né? E nesse momento assim que a gente vê a corrupção e o modus operandi de como é que funciona a política atual do Brasil, você que já colocou suas credenciais aqui e como deveria ser um candidato na sua visão, quais as credenciais que deveriam ter, não seria muito difícil governar tendo, por exemplo, não tendo a maioria no Congresso Nacional? Como é que você faria? Você me fez lembrar o Jô Soares. Deixa o tubo. Chega aqui, todos vocês fazem essa pergunta. Se não tem como tentar fazer algo diferente, então eu vou deixar como está. Por favor, né, eu vou procurar. Agora está complicado procurar a JBS, né? Está complicado agora. Mas eu vou procurar um lugar para ganhar dinheiro e se corromper. Não tem jeito. Vender meu voto aqui dentro. O que acontece? Quando você vai no açougue, vai comprar o quê? Carne, na padaria, pão. Quando o executivo desce aqui para comprar o quê? Comprar voto. Tá? O que eu gostaria que tivesse um presidente no futuro? Primeiro que tivesse uns 12 ministérios. Não é para fazer média não, porque a despesa diminui pouco. Na verdade diminui pouco. Tá? Mas seria um bom sinalizador. Se eu te perguntar para você, me diga o nome de 5 ministros agora, rapidinho. Me diga aí. É difícil, é difícil. Eu tenho dificuldade. Confesso que eu tenho dificuldade. Eu vou ter que... Até porque... Tá? Até porque não é pelo nome ruim do cara. Não. Você não sabe mesmo. Não sabe. Então tem que ter os 12 ministérios que você saiba quem é o comandante, tá certo? E as características daquele cara. Eu vou botar na defesa, por exemplo, supor o presidente. Vou botar quem lá? Não tenha dúvida que vai ser um oficial general de 4 estrelas. Agora, se vier um partido aqui, como temos aqui o PPS, que indicou o Jugman. Mas eu quero, senão não te apoio. Não apoie, cara. Não vou aprovar nada. Que não aprove nada aqui dentro, cara. Vão me caçar? Qual motivo? Não vai ser por corrupção, nem por omissão. Vão parar o Brasil por causa disso? Me aponte, então, se ele quer botar alguém melhor do que o general que eu botei lá, vai ser quem? Com todo respeito, você? Não vai ser você. Você não tem conhecimento militar, pelo que eu sei, para você estar lá. Você pode estar no Ministério das Comunicações, talvez, não lá. Agora, você não pode lotear o Estado para atender apoio aqui dentro. E depois ainda, os pessoal aqui ainda decide a pauta do governo ainda. Quem são os últimos governos do Brasil? São fantoches. Pelo que eu vi, se você entrar, por exemplo, uma das suas atitudes seria, por exemplo, enviar ao Congresso uma reforma administrativa, reduzindo os ministérios, colocando os cargos, que esse poderia ser até um viés para tentar tirar essa parte de tomar lá da casa, necessidade de entregar a casa. Sei da reação dos caras. E os caras, quando indicam o ministério, é para ter gente como o Gedel ganhando alguma coisa. Aí uma boa imagem vale mais que 1 milhão de palavras. Essa é a intenção. Tá? Você pode ver quem seria o ministro da Ciência e Tecnologia. Esse é um cara que formado pelo ITA, pelo IME, pela Unicamp, um engenheiro que tem uma vida, né, de trabalho voltado para isso aí, que fala em pesquisa, faz desenvolvimento, fala em parceria com Israel, com a Coreia do Sul, com o Japão, com os Estados Unidos, e não com a Bolívia. A Bolívia é outro tipo de assunto.
com a Venezuela, com Cuba, a Colômbia, ok? Agora, pulando um pouco para a parte econômica, você já falou aqui, por exemplo, do agronegócio e das dificuldades. Enquanto presidente, o que você faria para impulsionar o país? Primeira coisa, fala que eu não entendo de economia, né? Graças a Deus eu não entendo de economia como esses caras aqui estão aí. Olha onde especialistas botaram o Brasil. Você quer que eu tenha um economista padrão Henrique Meirelles, friboi no ministério? Que a grande mídia não fala do Meirelles friboi. Tá? Quem é Henrique Meirelles? Se elegeu em 2002 pelo PSDB. Daí renunciou ao mandato, foi ser chefe do Banco Central, o Lula. Daí foi para o conselho da JBS Friboi. Ou tu acha que 2 açougueiros de Goiás pegaram 9 bi no BNDES porque eles são bacanas? Porque são bonitinhos? Pegaram porque estava lá o Henrique Meirelles. Tá? Onde está o Henrique Meirelles atualmente? Fazendo o quê? O que o Henrique Meirelles está fazendo com o Brasil? Quer fazer com o Brasil? Um país de pobres. A reforma da Previdência. Você pode reformar muita coisa. Até a tua casa que você comprou hoje, você pode reformar alguma coisa. Pode. Tá? O que é a reforma da Previdência que ele está fazendo? Botar 65 anos. Vá no IBGE e veja qual é a expectativa de vida no Piauí. 69 anos. Está complicado. Reforma da Previdência. Você tem que ver onde estão as fábricas de Marajás. No serviço público. Não é no como um todo, mas nas excelências, legislativos, nos 3 níveis, carreira típica de Estado. Como é que te bota um ponto final nisso aí? Para começar a dar exemplo. Outra, sistema financeiro tem que sentar-se à mesa. A taxa Selic está caindo muito mais porque o sistema financeiro tem medo de um calote do que para a inflação baixa. O que o Temer está fazendo para a inflação diminuir? Desemprego. Continua o desemprego da Dilma. Você, como está desempregado, ou foi obrigado a negociar comigo, passar de 2 mil para 1.000 por mês teu salário, você é obrigado a negociar, só vou quebrar, cara. Você pode escolher. Quer 1.000 ou quer desemprego? Pode escolher. O patrão no patrão não é aquele mauzão como a esquerda sempre prega. Então, você diminui o poder aquisitivo, você vai na feira, em vez de comprar 2 dúzias de banana, você vai comprar uma. Para aquele cara não perder aquela outra dúzia, ele vende mais barato, mantém o preço. Essa é a nossa economia no Brasil atualmente. Está nessa fase. Agora, como impulsionar? Você tem que desburocratizar. Acabei de falar para você a desgraça que é ser patrão no Brasil. Eu poderia estar empregando 10 pessoas, talvez você 2. Né? O Joãozinho mais 3. Você tem como buscar um emprego no Brasil, mas com essa CLT que está aí, que se fala em direito, né? Não tem como você ir para frente. Por que o americano não tem direito nenhum, nem férias, e os caras têm uma economia lá pujante? Você falou um ponto importante ali na reforma previdenciária que está muito travada, né? Apesar do governo querer acelerar, está muito travada. Você acha que pode passar algum ponto? E duas em uma, a política. O que você acha do tal do fundão e do sistema eleitoral? Na sua avaliação, qual que é o melhor sistema eleitoral? O fundão, junto com o distritão, é 10 para a galera que está aqui. A galera que está aqui, o fundão com o distritão, com dinheiro público, eles vão ser reeleitos, 90% vão ser reeleitos. Eu nunca aceitei dinheiro de empresa. Lá atrás, uma empresa armamentista me ofereceu 50 mil reais, legalzinho. Falei, o que é? Faz falta? Faz. Mas vão dizer que eu estou defendendo o porte, a arma de fogo, porque eu recebi dinheiro de vocês. Não quero. O meu partido botou 200 mil na minha conta. O partido, não é a empresa, a JBS, o partido na minha conta. 2 dias depois saiu o dinheiro da minha conta, não quero. Está enrolado agora. Certo? Então a questão do fundão é uma excrescência, é pegar dinheiro público para botar para reeleger essa turma que levou o Brasil para o buraco. Por exemplo, com o distritão junto, os partidos vão lançar um mínimo de candidatos, porque se botar um número um pouco maior, pulveriza, não chega ninguém. Se eu, para o Rio de Janeiro, vamos supor eu, no meu novo partido, o Patriota, vou lançar quantos federais no Rio de Janeiro? Eu acho que eu posso lançar 4 lá, não mais do que isso. O PMDB 10, o PCdoB, talvez 2, o PSOL 3. E vai ser assim. E quem são esses caras? É quem eu quiser, que eu sou presidente do partido. Ou então vai ter alguma negociação. Essa é a regra do jogo. Acabou a novidade na política com o distritão. O distritão é uma maravilha, junto com o fundão. A expressão nunca mais sai daqui. Bota logo o deputado biônico, dá logo o mandato vitalício para ele. Fica mais barato. E a questão da Previdência? A Previdência tem que começar por parte. Você não pode. Você tem um problema com a sua família em casa, tua esposa contigo. Você não pode chegar lá, mudou tudo a partir de agora. Você tem que começar a falar, meu amor, isso não dá. Ela falar, meu bem, essa cervejada aqui fim de semana também não dá. Começar a acertar. Você pode ver. Onde estão as fábricas de Marajá? Chama-se incorporações. Vou dar um exemplo tipo Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que agora
com o Eduardo Paes, no último mês de mandato dele, também passou para o Estado. Você é funcionário, ganha 3 mil por mês. E você tem um cargo de comissão de 5 mil. Passou 8 anos, você incorpora. Mais 8 incorpora outro. Você vai para 13 pau. Botar um ponto final nas incorporações. Vamos dar um exemplo também. Auxílio moradia. Eu posso até dizer que eu moro aqui, moro em Brasília. Eu não sou obrigado a ser deputado, cara. Eu começo por aí. Não é você dar salário mínimo para o deputado. Eu não sou obrigado. Vamos cortar o auxílio moradia a todo mundo? Quer mais motivo do que o militar das Forças Armadas para ter auxílio moradia? Porque ele roda o Brasil todo. E 10% das unidades é que tem ali o próprio nacional, uma casa para ele morar, 90% não tem. Ninguém mais do que ele com essa necessidade. Vá você, sargento, e morar em São João da Cachoeira hoje em dia, ver como é que é a situação lá. Você está morto, tem que deixar a família fora. Tá? Vamos acabar com o auxílio moradia para todo mundo, vamos dar um exemplo. Por exemplo, é justo auxílio alimentação aqui na Câmara, aqui R$900. É mais que um salário mínimo, eu não ganho, tá? Mas o assessor meu que está gravando aqui ganha. E assim é no poder público quase que geral. Você tem que acabar com essa história, salário é salário. Agora, por outro lado, voltando ao sistema financeiro, os caras têm que sentar nessa mesa para conversar também. Você não vê o sistema financeiro reclamando de nada. Tá bom para eles, mais de 1 trilhão por ano de juros. Ninguém quer dar calote neles. Longe disso. Mas você não pode ter um país cuja economia funcione para eles. O Brasil deu uma respirada, o pessoal aumenta a taxa Selic. Cada 1%, mais 36 bilhões por ano para os caras. Ainda fala em tornar o Banco Central independente. Eu quero estar no Banco Central. Os caras que vão decidir, todo esforço que eu faço aqui, sobrou um dinheiro, vou aumentar a Selic, porque eu sou independente, para evitar a inflação na frente. Essa é a conversa dos caras. Ou você vai botar patriota lá dentro do Banco Central? Não dá para confiar. Nesse país não dá para confiar. Okay? Para terminar, 2 últimas. Eu gostaria de saber, já está confirmado o novo partido? Como é que está? Está tudo certo, o novo partido. Nós mudamos completamente o estatuto, né? Botamos lá, por exemplo, até coisas proibido coligação com PT, PCdoB, PSOL, esses lixos todos aí, né? Entre outras coisas. Acertamos aquela questão, a questão ambiental no Brasil é tratada com questão xiita, não pode ser assim, não pode ser assim. Reduzimos a questão ambiental ali. E tá bem. Reduzimos, o senhor quer dizer? Não, ali tinha meio ambiente acima de tudo. Você está discutindo muito a questão dessa área da Amazonas agora, né? Você pode ver, Rio de Janeiro. Você tem um decreto que demarcou a Estação Ecológica de Tamoios em Angra dos Reis. Você não pode fazer mais nada lá, mais nada. 29 acidentes geográficos, no raio de 1 quilômetro, não pode ter qualquer atividade humana. Aqui no Gamão, por exemplo, de espanhóis, estariam faturando bilhões por ano com turismo e preservando o meio ambiente. Lá você não preserva o meio ambiente, não preserva, porque o pessoal entra à vontade, a área é grande lá, entra à vontade. Passou a ser um local onde o pessoal do ICMBio vive como rei. Eu boto aquele pessoal do ICMBio do Rio, tudo isso no cucu. Vai tomar conta de jiboia e de macaquinho na selva. Lá vão faria um centro turístico enorme lá na Baía de Angra com brasileiros, para faturar bilhões por ano para a nossa economia, para a economia lá do Rio de Janeiro, que você sabe como é que está. Então a questão ambiental não é está demarcado e acabou. Você já imaginou uma área tamanho do... Olha só. Não esquece de Dinamarca. Pega Minas Gerais, imaginou? Grande, né? São Paulo, enorme, né? Junta mais. Minas e Espírito Santo. 13% do território nacional demarcado como terra indígena. Vai gostar de índio, sim, lá no caixa-prego. O cara que pisa no pescoço da mãe, preocupado com índio, tem alguma coisa esquisita aí. Estamos preservando essas áreas para se tornarem novos países no futuro, como Yanomami, Raposa Serra do Sol, áreas riquíssimas. Eu costumo dizer, se eu fosse rei de Roraima, em 20 anos a economia de lá seria igual ao do Japão. Tem tudo lá. Mas você não pode fazer nada. Nem fazer uma hidrelétrica você pode. Eu sei que hidrelétrica hoje você pensa mais, você busca uma outra fonte alternativa, né? Eólico, solar, biomassa. Mas você não pode abrir mão também das PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Você não pode fazer nada lá, tudo. Não pode porque é terra indígena. Você sabia que você tem que conseguir uma licença ambiental? Você quer fazer uma empresa lá, um terminal de container, por exemplo, lá no Paraná, vamos supor, no caso é concreto. O IBAMA não, está 3 anos parado aguardando uma licença da FUNAI, que a FUNAI tem que ir lá para ver se encontra um vestígio de índio, uma ponta de flecha, um dente, um cocô petrificado. Não pode mais aqui, agora é terra indígena. E não temos um terminal de container no Paraná por causa disso. Agora, o que o pessoal da FUNAI quer? É excesso de zelo ou estão atrás de
alguma facilidade. Esse é o Brasil. Você tem que peitar essas questões. Peitar esse pessoal de meio ambiente. Ninguém mais do que eu quero o meio ambiente preservado, mas não dessa forma que está aí. Agora, para terminar, uma das principais características que a população vê no senhor está ligado à segurança pública. A gente viu aí o orçamento da PRF diminuir, o orçamento da PF diminuir, e isso inundar ainda mais as nossas fronteiras com drogas, com armas ilegais que acabam aumentando a violência de uma forma geral. Como é que o senhor analisa essa situação atual e o que o senhor faria de diferente no seu governo para melhorar a segurança pública? A Polícia Federal é fácil de explicar. É retaliação. Evitar as operações. Em parte, a PRF também. Não existe economia sem segurança. Eu te pergunto, se eu te der agora aqui, eu bancar para você 15 dias com a tua família, teus filhos pequenos, em Copacabana, você topa? Você vai falar, pensar duas vezes. Há 1 ano e meio, uma turista argentina de biquíni foi esfaqueada e executada na praia de Copacabana. A violência, corre solto, prostituição. Liberdade é botar lá o pessoal lá mostrando tudo, se oferecendo. Pô, quer se prostituir? Pô, tem o teu telefone, dê pro cara lá. Não, à vontade, essa questão que acontece. Droga à vontade. Isso é liberdade? Isso é liberdade? Vale tudo? Ok? Então, sem segurança, não existe economia também. O turismo movimenta 10% do PIB do mundo. O Brasil está muito aquém disso, como média. Poderia, se nós tivéssemos segurança. Agora, segurança se faz como? Como é que se combate segurança? Com energia e violência. Você quer pegar o vagabundo com um fuzil na mão e falar, por favor, baixa o fuzil aí, cara. Vai ver teu time de futebol no fim de semana aí, vamos pra praia. Não vai, cara. Não vai. O cara tem que ter medo de você. Se eu não conseguir impor respeito, se você não me temer, você não me respeita, cara. E como é que você resolve isso aí? Em parte, mexendo 2 artigos do Código Penal. Quando se fala em excesso, se o vagabundo leva mais de 2 tiros do policial, geralmente o policial é condenado por excesso. Não interessa a vida pregressa, ele matou 200. Ele é condenado por excesso. Então tira fora a figura do excesso. Matar vagabundo com 1 ou 20 tiros, para mim, passa a ser a mesma coisa. Outra questão chama-se excludente de ilicitude. O que é isso aí? Quem é que botou fuzil no peito do soldado? Não foi o Estado. Se botou um fuzil no peito, é para usar. Ou é para ter enfeite? Se é de enfeite, bota de plástico. A partir do momento que ele usa o fuzil e venha ter um efeito colateral, tá? Mesmo por excesso, ou até morrendo inocente, que pode acontecer, o cara vai para a cadeia, cara. Ele tem que responder, mas não tem punição. Daí você vai perguntar, você quer dar carta branca o policial matar? Quero sim. Eu sou um cara que não estou preocupado com o voto. O voto é problema de vocês. Eu quero se chegar lá, vocês entram fazer meu trabalho. Se achar que é melhor aí os outros vota neles, pô. E nós temos que equilibrar esse jogo. Aí o major agora, tal de Belele, aqui de Caldas Novas, reagiu a um assalto, matou 3. Então enfiando a porrada nele. Não precisava, não sei o quê, não precisava. Podia recuperar esses caras. O que sobreviveu já tem passagem por roubo. É assim que funcionam as coisas no Brasil. E gente do MP, o tempo todo em cima do cara. Eu acabo com isso aí na lei. Acaba na lei? Se o cara do MP falar o seguinte, não tendo mais excesso, ele deu 15 tiros, tem que ser condenado, eu vou falar, a minha polícia não vai prender o major. Tem que respeitar a lei? Tem, mas primeiro tem que respeitar a lei o cara que está julgando. Se está escrito que matar com 15 não tem a figura de excesso, por que alguém do MP vai querer emitir modo de prisão para aquele major? Ou a minha Polícia Federal, os órgãos de segurança tiveram à minha disposição, não vou autorizar a prender o major. Pronto. Mas existe alguma dificuldade em termos de equipamentos? A gente precisa investir. Para que equipamentos você não pode usar? Você não pode usar. Se puder usar, eu digo assim, num outro ambiente em que você pode usar. O Brasil tem algum tipo de déficit, a gente vê... Mas quando você fala em fronteira, a gente não consegue tomar conta de 40 quilômetros da Avenida Brasil, que é um terror dos caminhoneiros. 27 caminhões em média assaltados por dia. Você não consegue tomar conta de 40 quilômetros. Se fala em 17 mil quilômetros de fronteira, isso é utopia. Você tem uma portaria de 2010 do Ministério da Justiça que é proibido o tiro de advertência, se você atirar, se você for policial rodoviário, se atirar, você é punido. Se você, por exemplo, abordar um vagabundo apontando arma, a mesma coisa. Se alguém tiver uma barreira aqui, policial aqui, e o cara vazar com o carro, você não pode atirar no cara também. Pô, como é que você vai combater o crime dessa maneira?
com paz e amor, é sacanagem esses caras, né? Procura outro candidato aí, pô. Ok? Eu não. Eu não vou chegar lá e vou ficar com um cara de pastel, não posso fazer isso, não posso, não dá, não pode, não é. Tô fora, cara, não tô preocupado com o voto, não. Então, basicamente, esses 2 pontos na lei poderiam resolver todo o... Não é resolver todo, você vai atenuar o negócio. Você vai saber, se você... Tem mais ainda. Existe legítima defesa no Brasil? Responda. Não existe legítima defesa no Brasil. Vou contar um caso que você deve saber. Ana Hickman. Porra, o cara, o cunhado da Ana Hickman, vai pro tribunal de júri. Pode pegar de 12, acho que 12 a 20 anos de cadeia. Ele reagiu, o cara entrou atirando na sala, pegou a arma do cara, daí acertou 2 tiros na nuca do cara. Tá enquadrado no excesso. Ignorar a legítima defesa. Legítima defesa para mim é da tua vida terceira, do teu patrimônio para o terceiro. Se alguém estiver roubando a bicicleta armada na frente aqui, se você atirar aqui atrás, isso para mim é legítima defesa terceira e você responde, mas não tem punição. Tem que ser, acaba com a violência. Acaba. Ah, vão morrer 200, 300 nos meus dias? Vão morrer, mas acaba.